Bom dia a todos. A aula de hoje é uma aula de fixação, é uma aula de exercícios onde a gente vai fixar os principais conceitos envolvidos nas aulas 1 e 2 já apresentadas, né? Essas aulas correspondem ao conteúdo que está no capítulo 1 do livro do Elmaz de Yunavati. O objetivo dessa aula de exercícios é a gente já tentar começar a responder algumas daquelas perguntas iniciais lá dos principais objetivos do curso, né? Então, a gente vai começar apresentando algumas perguntas. Eu vou solicitar para vocês darem uma pensada e depois eu vou discutir a resposta com vocês, tá? Então, o primeiro exercício são duas perguntas combinadas, né? Mas a gente vai ver as respostas em tempos separados. A primeira, por que você escolheria um sistema de banco de dados ao invés de sistema de arquivos? E a segunda, em que situações não faria sentido usar um sistema de banco de dados? Então, essa é a primeira pergunta, por que você escolheria? Aí, nesse momento, vocês dão uma parada, dão uma pensada e, em seguida, eu vou discutir a resposta. Bom, fazendo uma caracterização geral, uma espécie de um resumo, né? Por que a gente usaria? Porque a base de dados ela é uma coleção de arquivos relacionados. Já tem a primeira diferença aí em relação ao sistema operacional, onde está tudo espalhado, né? Então, esses dados, eles, dependendo do uso, né, do acesso que vai ser feito em relação a eles, eu preciso ter alguém para gerenciar, para fazer um acesso coordenado a esses dados relacionados. Bom, então, quais seriam as vantagens de eu usar um SGBD para trabalhar com uma base de dados com dados relacionados? Independência, redução do tempo de desenvolvimento, integridade de dados e segurança, administração dos dados e acesso concorrente. Bom, mas esses conceitos estão realmente absorvidos? Será que deu para vocês analisarem o impacto, o que está por trás de cada um deles? Eu gostaria que vocês dessem uma pensada agora, assim, o que é essa independência, o que é essa redução no tempo de desenvolvimento, né? E aí a gente vai analisar um por um, de uma forma sintetizada, em relação ao que foi visto nas aulas. Bom, primeiro item, independência de dados e acesso eficiente, né? Está relacionado àquela questão da representação de dados estarem num arquivo descrito, né, num arquivo de descrição, você armazenar os dados de uma forma integrada, conciliando as diversas aplicações e deixando a descrição desses dados no contexto do SGBD e não no código-fonte dos programas inicialmente como eles estavam. E além disso, o fato dele ter vários métodos de acesso eficiente faz com que você tem um acesso otimizado àqueles dados armazenados sem que o usuário tenha que programar esse acesso eficiente. Outra característica é a redução no tempo, que ela é uma consequência dessa independência de dados, né? O fato do SGBD oferecer uma série de funções que deveriam estar presentes na aplicação se ele não fosse utilizado, porque essas funções não fazem parte dos recursos que o sistema operacional oferece. Isso torna o tempo de desenvolvimento do programa mais rápido, porque ele não tem que programar o que já está programado no SGBD. Então, essa é a segunda vantagem. A terceira vantagem, integridade de dados e segurança. Então, a partir desse momento, eu tenho um software que está cadastrando usuários e delimitando a área de atuação. O próprio mecanismo de visões, que já restringe o que o usuário enxerga, já é uma forma de aumentar a segurança, ao mesmo tempo que ele aumenta a flexibilidade. E internamente, como todas as operações de modificação passam agora pelo SGBD, ele pode cuidar da integridade da base, fazer com que ela fique sempre consistente, que eu não faça nenhuma modificação não prevista. Então, essa é uma característica fundamental também para que a empresa trabalhe sempre com informações confiáveis, seguras, sendo acessadas única e exclusivamente pelas pessoas que podem ter acesso a esses dados. A administração dos dados. Agora a gente viu que existe aquele usuário específico, né, que é o administrador da base. Então, agora a gente tem uma pessoa dedicada a cuidar dos dados da empresa. Esse cuidado não fica mais espalhado entre aplicação de recibos, contas a pagar,
cada um desses softwares que tinha a sua própria administração. Eu tenho alguém pensando na administração da empresa como um todo. Então, eu tenho esse guarda-chuva, né, para essa grande coleção de dados, o que favorece a padronização, manutenção de tarefas e a tomada de decisões uniforme na empresa como um todo. Acesso ao concorrente, né, e também a restauração em caso de falha. Então, aqui a gente tem que recordar a palavra-chave que é transação. Então, é aquela propriedade do SGBD de garantir com que a operação está sendo realizada de uma forma consistente, correta, sincronizada, quando uma tem dependência da outra, isso tudo é levado em consideração, ao mesmo tempo em que o sistema não para que uma modificação seja realizada. Então, o SGBD, ele reconhece o que é uma transação e ele intercala comandos da transação de um usuário com comandos da transação do outro, de tal forma que os dois possam ter acesso à mesma base de dados de uma maneira segura, compartilhada. E a questão da restauração em caso de falha é que todos os registros de modificação vão sendo registrados, cadastrados no sistema e ele tem meios de voltar no tempo. Essa questão de voltar no tempo da restauração é caracterizada por registros que são chamados do termo em inglês log. Então, usualmente esse termo acabou ficando. Então, aqui a palavra importante é o log. Então, o log é um registro de tudo que foi feito no sistema. Então, quando você vai trocar o nome de uma pessoa, né, que mudou o sobrenome, ele registra como é que estava a informação da pessoa antes da modificação, qual foi a operação realizada e como é que ficou depois. E assim para tudo que vai ocorrendo, de tal forma que se a luz cai, ele não precisa daquele backup antigo, ele consegue voltar para instantes anteriores ao que foi modificado. Bom, e em que situação não faria sentido usar um banco de dados? Então, aqui a gente está analisando os casos em que a gente não optaria por comprar e instalar um SGBD na empresa. Então, vocês deem uma pensada e a gente vai ver a resposta daqui a pouco. Bom, esse é um caso mais simples, sintetizando as situações onde você não vai optar, a gente pode resumir colocando da seguinte forma: quando aquelas vantagens não são necessárias, quando aqueles itens que a gente acabou de analisar não são importantes ou fundamentais para o desenvolvimento do sistema. Nesse caso, é melhor você usar um sistema de arquivos, porque você vai ter um custo muito mais baixo. Agora é um terceiro exercício para a gente tentar ver de uma forma um pouco mais prática a questão dos recursos, as funções oferecidas por um SGBD. Então, para a gente analisar um pouco melhor quando é que essas funções são de fato úteis. Esse exercício mostra uma aplicação simples, é um gerente, né, numa empresa que tem vários gerentes de compras e serviços, e esse gerente resolveu fazer um cadastro bem pessoal, vamos dizer assim, em relação aos fornecedores. Então, ele coloca ali quando é que as transações comerciais que ele realizou foram melhores sucedidas por conta do fornecedor com o qual ele estava trabalhando. Então, é a experiência pessoal que vai ficando registrada. Se ele trabalha com um volume muito grande de fornecedores, já começa a dar um indicativo de que seria interessante usar um SGBD para fazer esse controle dos fornecedores. E ali ele vai registrando, então, para cada transação, a opinião da nota, enfim, ele faz uma modelagem do que é importante para caracterizar os bons fornecedores, os maus fornecedores, o impacto que isso leva na concretização de uma boa transação bancária para ele, ou financeira, dependendo da aplicação desse gerente, né? Bom, a questão é a seguinte, né? Como é um uso bem particular e pessoal, ele teria que analisar que funções do SGBD seriam úteis. Então, o uso do SGBD está sendo escolhido aqui, dado o volume de informações com que ele quer trabalhar e porque ele está querendo ter acesso a essas informações de uma maneira mais organizada, sem ele ter que ficar escrevendo programas. Então, esse é o que direcionou. Mas ele não quer gastar muito com um sistema
com milhares de informações. Então, aqui o objetivo é vocês analisarem esse cenário. Então, é um usuário que quer registrar informações sobre fornecedores. Ele não quer compartilhar essa base com ninguém, principalmente com os gerentes concorrentes dele. E aí, dentre essas 5 características que estão listadas aqui, vocês têm que dar uma analisada e verificar, bom, essa informação, ela é relevante para esse cenário ou não? E por que ela é relevante e por que ela não é relevante? Então, eu gostaria que vocês pensassem em cada uma dessas 5, e a seguir a gente vai comentar, apresentar as respostas. Bom, mecanismo de autorização. Ele é importante porque ele não quer compartilhar com ninguém. Então, se ele não colocar uma senha, um acesso, algo que barra a entrada de outros usuários, ele vai ficar muito vulnerável. Então, essa é uma questão muito importante. Vale a pena ele pagar por essa função do SGBD. O outro controle de concorrência, justamente, não é necessário. Por quê? Ele não quer compartilhar essa informação com ninguém. E o controle de concorrência, justamente, é que vai permitir que várias pessoas usem sem ter problemas, elas possam consultar e modificar de uma forma consistente. Essa função do SGBD é totalmente desnecessária. Então, ele não precisaria pagar por ela. O outro é o mecanismo de recuperação de falha. Bom, isso é importante para qualquer base de dados, né? Porque ninguém está livre de uma falha, de uma queda de luz, de uma falha mecânica no disco, né? Corromper uma trilha, um determinado acesso. Então, recuperação de falhas é essencial, é uma função que ele pagaria por ela, porque ela é necessária. Mecanismo de visões. A princípio, se ele é um único usuário, uma única aplicação, pode parecer que não é muito útil. Mas para facilitar o dia a dia do trabalho dele, eventualmente ele pode querer caracterizar, não, agora eu estou querendo só enxergar essas informações para trabalhar especificamente com consultas. E agora eu estou querendo modificar, alimentar, atualizar. Então isso pode facilitar essas consultas mais frequentes. Finalmente, a linguagem de consulta ela é extremamente necessária, porque esse foi um dos principais motivos que levou à informatização e o cadastro da informação dos fornecedores. Ele quer consultar quem que deu mais certo, quem tem característica A, quem tem característica B, e para resolver cada uma dessas consultas, se ele não usa um banco de dados, significa escrever um programinha para cada uma delas. Então, a linguagem de consulta, certamente, ele vai precisar. Então, com isso a gente termina essa fase de fixação de exercícios, e o objetivo agora é vocês estudarem, né, com mais profundidade cada um desses tópicos que foram analisados, fazendo outros exercícios disponíveis no livro-texto. Muito obrigada.